Então, complementando isso, filho de pobre de espírito. Veja só. Existem aqueles que são pobres de dinheiro. Tem uma música de Gabriel que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: eu conheço gente que tem pouco e divide o que tem. E conheço gente que tem muito e divide também. Porque normalmente a gente diz, tem gente que tem muito e não divide nada, né? Mas tem aqueles que tem muito e dividem, né? Então o Gabriel, eu gostei dessa inversão, que a gente está esperando outra coisa na hora que ele canta. Ele diz, conheço muita gente que tem pouco e divide o que tem, conheço muita gente que tem muito e divide também. Então, existem pessoas que... Isso aí, se eu não me engano, é Dostoiévski que fala. Ele diz assim, antes de você ajudar alguém que é miserável, ele usa essa palavra, talvez você tenha que preocupar-se por que é que ela é miserável. Foi azar da vida? Foram as escolhas que ela tomou? Foram essas pequenas decisões que eu acabei de falar? Será que ela foi ingrata com alguém que ajudou ela a vida inteira e foi abandonada? Será que ela traiu alguém que tinha muita confiança nela? O que foi que levou aquela pessoa até ali? Foi um vício? Foi o abandono do governo, o abandono de familiares, o abandono da própria pessoa que deixou de acreditar nela mesma? É um problema social? O que foi que aconteceu com aquela pessoa? Obviamente, em questão emergencial, a pessoa está com fome, você dá comida para ela. Mas antes de sentir pena, é o que o Dostoiévski quer dizer, antes de se compadecer da pessoa, cuidado. Pode ser que aquela pessoa seja vítima da consequência de algo que ela mesma fez. Ou de algo que ela está fazendo contra ela, inclusive. Sabe? Pronto. Quando eu digo filhos de pobre de espírito, é porque, principalmente no nosso município, que é a comunidade com quem mais eu tenho conversado e tratado, eu percebo que tem gente que ao invés de puxar os filhos, ou os pais mesmo, porque às vezes os filhos puxam os pais para baixo também. Vocês conhecem, com certeza, exemplos de pais, talvez tenha algum assistindo aqui, que fazem de tudo pelo filho, de tudo. Eles lutam, eles dão educação, eles trabalham para poder pagar, custear os estudos, o transporte, eles fazem de tudo. Mas não tem jeito, parece que não quer acordo com a vida. Maltrata a mãe, maltrata o pai, só quer viver com a colegagem, usa droga, faz aquela coisa, sabe? E puxa a autoestima dos pais para baixo. Às vezes, porque não teve aquela educação paterna ou materna, fraterna, de responsabilizar, de ficar passando a mão na cabeça, sabe? E às vezes é questão de índole, às vezes tem cara que nasce com esse negócio de querer, ou aprende que tem que curtir a vida, que a vida é eterna, que a pessoa tem um S no peito, sabe? Que pode pilotar embriagado numa curva a 250 km por hora e na contramão e que não vai aparecer nenhuma carreta para matá-lo, porque acontece com todo mundo, só não acontece com ele. Não é? Tem, vocês sabem que tem. Então, existem esses aí, mas existem também o contrário. Hoje, numa audiência que eu estava, se eles estiverem assistindo, vão saber do que eu estou falando. Na hora do depoimento da mãe, era a mãe falando e eu ficando orgulhoso do filho que ela tinha, como se eu fosse ela. Né? Eu estava do lado da defesa e ela dizia assim, meu filho é maravilhoso. Sabe, na hora, o juiz olhando, o promotor olhando, eu olhando. Meu filho é maravilhoso. Eu imagino o orgulho que esse cara estava. Menino de 16, 17 anos. Meu filho é meu orgulho. Ele ajuda o pai, o pai sai para trabalhar, ele ajuda quando pode. Ele estuda o tempo inteiro. Ele se dedica aos estudos, ele já tem o sonho dele, ele sabe para onde ele quer ir. Meu filho é maravilhoso, cuida dos irmãos menores quando a gente está ocupado, nos ajuda quando a gente precisa dele. Eu olhava pro rapaz, né? Pro adolescente, e ficava dizendo, eu imagino, bicho, se toda mãe pudesse dizer isso de um filho.
E se todo filho pudesse receber isso da mãe? Como seria a construção social? Como seria a sociedade como um todo? Qual tipo de exemplo a gente podia estar dando para isso? Haveria esperança. Se aquilo ali, infelizmente, não fosse uma exceção. E aí você vai dizer, tudo bem, Pierre, mas você está falando aí de filhos de pobres de espírito. Mas o que é que você quer dizer com isso? Eu usei a palavra pobre porque todo mundo nasce igual. Vocês já repararam? Inclusive nós nascemos muito parecidos, todo mundo com cara de joelho, né? Um cabelinho a mais, um cabelinho a menos. Mas todo mundo nasce pequenininho, todo quebrado. O crânio ainda, sabe que a caixa craniana da gente ainda, né? A gente chama de muleira, né? Nasce todo amassado ali, todo mundo nasce do mesmo jeitinho. Nós vamos nos enriquecendo ou nos empobrecendo na medida em que crescemos com as influências que temos da sociedade, da cultura, as nossas próprias interpretações e visões do mundo, os nossos traumas, que são importantes para o bem ou para o mal. Não é? E eu usei pobre porque a questão é, você está tendo cuidado para não se empobrecer de espírito? E você diz, é possível que uma pessoa boa fique má? É possível, do mesmo jeito que, se não fosse, minha gente, a gente pararia de acreditar na ressocialização do povo. Tem gente mal que pode ficar bom, e tem gente bom que pode ficar mal. Dizia Confúcio, tem dois animais brigando dentro de você. Um bom e o ruim. E o que você alimenta mais é que ganha, porque fica mais forte. Então, você, quando eu usei o exemplo dessa mãe e do orgulho que eu senti do filho e da mãe, vocês pensam que eu olhei do ponto de vista externo e disse assim, olha, que negócio bonito, hein? Vamos mudar de canal agora e vamos para o mundo real. Não, esse mundo aí é o real que merece ser replicado. É esse mundo aí. Então, o que me deu vontade ali foi de ser aquela mãe e de ser aquele filho. Porque eu sou o pai para o meu filho e sou o filho para a minha mãe. Eu sou o filho para o meu pai e sou o pai para o meu filho. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho que dar amor para o meu filho, para que um dia eu possa dizer aquilo que a mãe disse, eu tenho orgulho, ele me ajuda, ele ajuda em casa, ele estuda, ele tem um futuro promissor, ele vai ajudar a nossa sociedade. Do mesmo jeito eu tenho que olhar para minha mãe e agradecer a ela quando ela prepara café para mim, me chama para tomar café com ela, tenta cuidar de mim mesmo depois de velho, safado. Né? Então, eu disse, poxa, quando eu vi o filho fazendo aquilo pela mãe, eu disse, eu estou dando pouco amor à minha mãe, tenho que dar mais agora. Porque aquilo é um exemplo, é uma referência. E você, como pai, está dando amor ao seu filho? Não, estou não, Pierre, porque eu estou ocupado trabalhando. Eu digo, olha, 5 minutinhos, poxa. Hoje eu não tive 10 minutos, não, 10 minutos eu tive. Eu não tive 20 minutos com meu filho. Mas os 10 minutos que eu tive, depois das audiências, depois da correria, eu dei tanto cheiro nele, tanto abraço. Cacei dinossauro com ele dentro de casa em 3 minutos. Ele com a arminha dele de brinquedo, eu já ensinando a ele que não pode apontar para as pessoas. Você só pode apontar para dinossauro. Só pode apontar para dinossauro a arma, né? Está protegido, ninguém morre com ele. Ele vai ficar procurando dinossauro. E aí eu fiquei dentro de casa, me escondendo atrás das cadeiras, 3 minutinhos, ainda engravatado, tal, procurando. Aquilo ali vai mudar a vida dele para sempre. São momentos que eu mesmo não tive. Por quê? Aí você diz, por que você tem tanta certeza que vai mudar assim a vida do seu filho no futuro? Porque mudou a vida do pai dele agora. Sabe o quê? O exemplo da mãe, há 15 minutos atrás, numa audiência que poderia ser qualquer uma audiência de barraco. Mas não foi. Foi um exemplo de uma mãe que fez com que eu em casa, 15 minutos depois da audiência, ou 20 minutos depois da audiência, estivesse correndo com meu filho dentro de casa caçando dinossauro. Então, a forma que você tem de mudar o mundo
é mudando o mundo. Agora. Tá com o Kelvin aí, Vanusa? Sei que você faz isso. Cheiro, abraço, cuida. Pede para ele compartilhar o café. E o Kelvin tá com a sua mãe? Abrace. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma coisa pra gente finalizando, não finalizando que a gente tem tempo de live aqui ainda, mas eu vou dizer uma coisa que vai mudar a vida de vocês. Vocês já sabem. Mas eu faço questão de lembrar aqui, espero que ninguém se assuste, viu? Um dia todo mundo vai morrer. Eu sei que é uma notícia nova, né? Tá na página de todos os jornais aí, ninguém sabia disso. Mas um dia, prestem atenção, um dia todo mundo vai morrer. E daqui a 100 anos, ninguém que está vivo hoje, ninguém que está vivo hoje, com mais de 20 anos, para não errar, né? Vai estar vivo daqui a 100 anos. Ou seja, daqui a 110 anos, todo mundo do planeta Terra estará completamente fora dele. Pensem nisso, minha gente. Pensem que daqui a 100 e poucos anos, 7,5 bilhões de pessoas no planeta Terra não existirão. Existirão outros 7 bilhões de pessoas no mundo. Outras, né? Então, meu amigo, um dia você vai morrer, pode ser, podia ter sido ontem, podia ter sido hoje, podia ter sido, ser amanhã. Você não sabe, você não sabe. O Shakespeare, ele diz, não é bem o Shakespeare, né? É uma mulher, mas é atribuída a Shakespeare sempre, que ele diz que você tem que tratar as pessoas que você ama com o máximo de carinho e amor, porque você nunca sabe quando vai ser a última vez. E você tem que tratar seus pais, e aqui eu estendo para os filhos, porque é impossível você saber quando eles terão ido embora de vez. É isso. Flávia Maria está dizendo, é verdade, esses momentos não tive hoje, tento ser exemplo para os meus filhos. Agradeço a Deus, amor. Amo muito meus filhos, disse a Flávia, Alice Drake está dizendo. Eram 40 minutos, 10 minutos e era maravilhoso. Todos nós vamos embora, não somos daqui, estamos aqui. Está dizendo aqui a Jusilene Silva. Enfim, Beto está dizendo, fui jovem, sou idoso. O ruim é que, o ruim não, né? O importante é a qualidade do público, mas quando nós falamos dessas coisas que agregam mais assim o espírito à vida da gente, o pessoal vai embora da live, procura, não tem polêmica hoje, deixa eu, né? Tá com Deus, faz parte. Mas lembre, mas esse também vai morrer um dia. Veja só, então, pobre de espírito é no sentido de tirarem coisas de você, eu não estou falando de coisas suas, coisas que você possui, coisas de você, sabe do que eu estou falando? A ponto de te tornar pobre. Já viram aquele velho ditado? Fulano é tão pobre que tudo que ele tem é dinheiro. Pronto, é disso que eu estou falando. Enfim, já que todos nós vamos envelhecer, vamos nos preparar para a velhice, não é? Nos preparar fisicamente e quem é que vai nos rodear até lá, porque dizem que a velhice é muito solitária. E uma vez uma pessoa me ensinou, uma pessoa idosa, e aqui eu já estou puxando a sardinha para o lado para incentivar o pessoal a ler, dizem que a velhice de quem não lê é muito mais solitária do que a que lê, viu? Então, nem sempre tem alguém disposto a conversar com a gente quando a gente fica com insônia às 3h30 da manhã. E muitas pessoas idosas têm problema para dormir. Né? Enfim, não seja um pobre de espírito e não deixem que as pessoas empobreçam o seu espírito. A Rosileuza disse, Maria, eu ainda estou aqui. Rosileuza Maria. A Maria Ventura está dizendo, feliz aquele que fica velho. Poxa, que da hora. Flávia Maria, estamos de passagem, então vamos aproveitar com nossa família. Você está certo, Pierre? Coisas que não têm valor, que têm valor e não preço, disse a Leila Bezerra. Muito bem. É isso aí, minha gente. Enfim, filhos de pobres de espíritos.
são esses que buscam outras coisas que não as coisas que importam de fato. E o meu tio Deda está dizendo, é melhor ficar velho do que morrer antes. Pois é.